Nago Keisuke, de Kamen Rider Kiva. Nago era um homem de justiça. Capturava criminosos como caçador de recompensas, e de cada um arrancava um botão de suas roupas, para guardar como troféu. Não precisava de dinheiro, doava tudo para orfanatos. Era sua forma de dizer que ainda havia humanidade nele. Mas seu senso de justiça era torto, cruel. Achava que gentileza era fraqueza e que o potencial humano só florescia quando se esmagava a dúvida, a emoção, o prazer. Desprezava os fracos, ridicularizava o Atarô, zombava da música e via em Kiva um monstro a ser eliminado. Mas o mundo não se curva ao orgulho. Derrotado e humilhado, Nago foi enviado ao passado, e foi lá que ele enxergou a falha das próprias ações. Voltou mais calmo, menos arrogante, e mesmo ao descobrir que Kiva era o Atarô, não reagiu com ódio, reagiu com silêncio, e pela primeira vez, com respeito. Porque justiça verdadeira não vem de esmagar monstros, mas de entender que até os monstros podem lutar pela luz. Kaito Daiki, de Kamen Rider Decade. Tesouros valem mais do que sentimentos. Era nisso que Daiki acreditava. Um ladrão de mundos, um viajante de realidades. Ele cruzava os mundos alternativos para roubar o que julgava precioso. Relíquias, armas, memórias e tudo que pudesse preencher o vazio que carregava no peito. Sempre sorridente, sempre debochado, Daiki era o tipo que irritava com facilidade, mas por trás da máscara de desprezo escondia um passado que não sabia como apagar. No mundo de The serviu a um tirano, caçou Kamen Riders como criminosos, prendeu inocentes, seguiu ordens, até capturar seu próprio irmão. Quando a verdade veio à tona de que todos estavam sendo manipulados, lavados, apagados, Daiki fugiu, roubou o GM Driver, se tornou um alvo e nunca mais parou de correr. A cada novo mundo, um novo roubo. A cada novo roubo, uma tentativa frustrada de fugir de si mesmo. Mesmo assim, ele permaneceu, ajudou Decade, lutou ao lado dos heróis, mesmo sendo meio vilão. Porque no fundo, talvez Daiki nunca tenha deixado de ser humano, só não sabia mais pelo que valia a pena lutar. Teruiryu, de Kamen Rider Double. Justiça era só uma palavra. Para Teruiryu, tudo o que importava era vingança. Um policial sem piedade, um homem que via Futo como um poço de podridão. Onde havia crime, devia haver punição. Onde havia um Dopanto, deveria haver destruição. Sua família havia sido morta, e ele nunca mais foi o mesmo. Não confiava em ninguém, chamava Shotaro e Philip de fracos, e só vestia a armadura de Axel para esmagar o passado com as próprias mãos. Quando Ryu quase matou um inocente e viu o que poderia ter feito, algo mudou. Aceitou a justiça de Shotaro, não por bondade, mas por vergonha. E aos poucos, aquela obsessão começou a perder força. Mas a raiva ainda vivia nele. Quando reencontrou o assassino, tudo voltou. O ódio, a dor, a fúria. Ryu se isolou e ignorou seus amigos. Caiu fundo até enxergar a sua dor em outra pessoa. E pela primeira vez, ele não gritou, não atacou, ele ouviu. E lembrou de quem era. Protegeu, salvou. Lembrou que ser um Rider é mais do que punir. No fim, não foi a vingança que o fortaleceu, foi a decisão de proteger. A justiça agora era mais do que uma palavra, era o caminho. Date Akira, de Kamen Rider Oz. Vamos começar a faturar. Era assim que Date entrava em combate, com um sorriso no rosto. Tinha um jeito largado, confundia nomes e não seguia as instruções. Mas no fundo, seu lema era simples: arrisque alto, ganhe alto. Date carregava uma bala na cabeça, literalmente, e uma missão no coração. Queria o dinheiro, mas não só para si. Lutava para fazer a cirurgia e para ajudar um país devastado pela guerra. Mas nunca se aproveitou de ninguém para chegar lá. Essa era sua regra: não fazer nada que me faria chorar depois. Mesmo ao fingir uma traição, fazia parte de algo maior. Uma missão secreta. Chamava Goto de parceiro, mas agia como o irmão mais velho. Treinou, cobrou, incentivou, e viu o garoto se tornar um homem. Quando caiu em combate, foi como se tivesse passado o bastão,
e viu com orgulho Goto assumir o nascimento de uma nova esperança. Date era mercenário, mas nunca foi vazio, porque até um guerreiro que luta por dinheiro pode esconder no bolso um grande sonho. Sakuta Ryuze, de Kamen Rider 4Z. Ryuze usava uma máscara, um sorriso gentil, uma atitude tímida. Por trás, havia frieza, segredos, ordens para não confiar em ninguém. Era só mais uma missão: infiltrar-se, manter distância, salvar seu amigo, custe o que custar. Ele mentia, escondia sua força, fingia covardia. Fugir era só um pretexto para se transformar em Meteor e lutar sozinho. Não se importava com o clube, com ninguém, mas algo começou a mudar. Gentaro, com seu jeito direto e coração aberto, enxergou a farsa, e mesmo assim estendeu a mão. Ryuze resistia, negava, dizia que não precisava de amizade, que não podia se permitir confiar. Mas quando suas escolhas colocaram tudo em risco, ele viu que realmente importava. Ali, diante do erro e da consequência, Ryuze tirou a máscara. Não pediu desculpas, fez melhor, mudou, assumiu suas falhas, enfrentou seus erros e pela primeira vez se permitiu lutar por mais do que um único destino. Prometeu ser verdadeiro e desde então lutou com o rosto limpo, porque mesmo quem começa fingindo pode terminar salvando de verdade. Nito Kosuke, de Kamen Rider Wizard. Maionese é o melhor tempero da vida, pelo menos se você perguntar a Kosuke. Extrovertido, teimoso, barulhento, Kosuke era tudo que Haruto não era. Onde um era silêncio, o outro era gargalhada. Onde um escondia dor, o outro mascarava com apetite. Por trás da leveza, havia um pacto sombrio. Kosuke não escolheu ser um Kamen Rider. Encontrou o Beast Driver em uma ruína. Ao usá-lo, selou um contrato com a Fera Quimera, um Phantom que lhe deu magia em troca de uma sentença. Ou ele caçava e absorvia outros Phantoms, ou ele seria devorado. Mesmo assim ele ria, improvisava, brigava com Haruto e o chamava de rival. Mas também salvava, ajudava e protegia. Não entendia muito dos Phantoms, não queria ouvir as explicações, até ver o mundo ruir ao seu redor. Quando alguém que ele queria proteger foi tomado, Kosuke aprendeu. Às vezes, é preciso lutar sério. Recusou a chance de destruir Quimera, porque para ele, aquela criatura era o maior achado da sua vida. No fim, Kosuke não era só o parceiro barulhento do herói silencioso. Era o homem que escolheu viver com o monstro dentro de si, desde que significasse continuar descobrindo o que o mundo e ele mesmo ainda tinham a revelar. Kumon Kaito, de Kamen Rider Gain. Fracos devem conquistar força, ou serão destruídos. Essa era a doutrina de Kaito, um jovem que odiava a crueldade dos fortes, mas também desprezava a compaixão dos fracos. Quando viu a Yggdrasil esmagar o sustento de sua família, Kaito não buscou justiça, buscou poder, não para dominar, mas para nunca mais ser pisado. No campo de batalha era feroz e implacável, mas por trás disso havia dor. Kaito dizia lutar pelos fracos, mas se via como um deles, por isso nunca hesitou em arriscar a vida. Rompeu laços, enfrentou monstros e se fundiu ao poder de Helheim, tornando-se Lord Baron. Seu plano? Recriar o mundo, substituindo a humanidade por uma espécie que não buscasse poder para oprimir. Kota tentou pará-lo, não por ódio, mas com esperança, porque mesmo nas trevas, Kaito ainda protegia aliados, salvava inocentes e respeitava quem era forte de verdade. Na derrota entendeu, o que torna a humanidade forte não é a força, é a capacidade de resistir sem deixar de sentir.